Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine... Então, boa tarde, bem-vindos a radiotransforma.net e seu programa Poetas do Mundo. Hoje o poeta que vamos abordar é Bob Dylan e a Fernanda Queiroz, que compartilha este programa comigo, Mário Val Lima, irá explanar alguns apontamentos sobre Bob Dylan e a sua faceta de poeta. O Bob Dylan é uma personagem controversa, inclusivamente até porque dele foi controvertida a opinião de lhe concederem o Prémio Nobel em 2016 e ele, com esse galardão máximo da literatura, tornou-se ainda mais controverso e polémico pela forma como prosseguiu o seu estatuto de Nobel. O Bob Dylan, então, nasceu em 1941, portanto, irá fazer no próximo ano 80 anos e, curiosamente, mantém uma notável pujança artística, inclusivamente, porque editou há pouco tempo um novo CD que me dizem que é muito bom, pelo menos os apreciadores de Bob Dylan. O Bob Dylan, como então digo, é um personagem muito controverso, porque realmente ele próprio tem uma carreira, como muitos artistas, com muitas inflexões na própria vida. Começou por ser, ele é judeu, é de origem judaica, começou por ter o nome de Pia, como podemos chamar, que era o Robert Zimmerman, Allen Zimmerman. Exatamente. Ele era neto realmente de imigrantes russos. Judeus russos. Sim. E esta ligação depois também da religião, dele com a religião, também vai ser controversa, como é que ele dá o salto depois para a religião católica, para o cristianismo, mas foi uma experiência muito fugaz, porque passado algum tempo renegou, desiludido com o cristianismo, e voltou outra vez ao judaísmo, ou pelo menos a um residual judaísmo. O Robert Zimmerman passou a chamar-se Bob Dylan, foi ele que escolheu assim este nome, sobretudo quando começou a ser mais famoso, ou quando saiu do restrito círculo de atuações em Nova Iorque, onde passou a residir. Há um pormenor muito curioso, que é o seguinte: nessa altura, ou melhor, numa determinada altura, creio que foi no esplendor, no apogeu da sua fama e glória, compartilhava isso com uma outra artista, outra cantora, que não era propriamente, portanto, eram apenas contemporâneos, e creio que até se comunicariam, mas não era propriamente uma parelha de cantores. Era a Joan Baez. E que, de alguma forma, também influenciou toda a carreira de músico, ou o início da carreira de músico. Sem dúvida. Por sua vez, esses dois influenciaram a nível de montes de outras pessoas no mundo, nomeadamente o Bob Dylan, influenciaram de tal forma que eu poderei contar
aqui, e acho que terá a sua graça, que é dizer que havia montes de Bob Dylan aí pelo mundo, de vulgatas ou émulos baratos, chamemos assim, do Bob Dylan. Recordo-me de 2 que eu conheci. Um deles era o Bob Dylan da Mialhada. O Bob Dylan da Mialhada era um cantor que, portanto, imitava o Bob Dylan, assumia quase que de uma forma delirante a personagem de Bob Dylan. Tinha, portanto, uma viola, uma guitarra, tinha uma flauta, uma harmónia de boca, que tinha uns suportes nos ombros e que ele tocava exatamente como o Bob Dylan, que o caracterizava exatamente o acompanhamento musical. E depois, com um pormenor espantoso, este indivíduo às vezes aparecia assim nos sítios que na altura eram as poucas esplanadas que existiam, em Coimbra, por exemplo, aparecia e vinha o Bob Dylan. Então o Bob Dylan realmente, portanto, era um Bob Dylan barato, mas de toda forma era interessante, porque através da sua música, da sua participação, emulava, digamos assim, o grande Bob Dylan, que nessa altura era para todos nós, nessa altura, ou seja, nos anos, até os anos 70, era o símbolo exatamente da revolta, sobretudo contra a guerra do Vietnã. Ele foi um porta-bandeira, e nas suas músicas da acusação do genocídio e do antirracismo, e sobretudo da guerra do Vietnã. E então este indivíduo era muito engraçado. Assim. Eu vou aproveitar então essa sua introdução, porque vou ler um bocadinho da música muito conhecida do Bob Dylan, referente a esse período, não é? Dessas transformações sociais nos Estados Unidos. E a canção, que é também um hino político, ele diz: venham senadores, congressistas, por favor, escutem o chamado. Não fiquem parados, não fiquem à porta, não congestionem o corredor, pois aquele que se magoa, aquele que fica, será aquele que nos impediu, e há uma batalha lá fora, e está rugindo, e logo irá estremecer suas janelas, fazer ruir suas paredes, pois os tempos estão de mudança. Isto é precisamente o hino, isto é uma tradução assim, um bocadinho de trazer por causa, porque, não discorrendo, mas é extremamente difícil traduzir algo tão umbilical como a poesia do Bob Dylan. É extremamente difícil traduzir para português, e mesmo outros pequenos extratos que eu consegui traduzir e adaptar um bocadinho, penso que seria essa o que mais se adequaria se eu fosse o Bob Dylan. Eu acho que ajustaria um bocadinho esta palavra e esta ligação com a poesia que realmente ele tinha. Peço, isto foi em continuação desta música que em 1964 realmente. Exatamente, e que havia uma réplica andadeira, mas que tinha a sua importância e a sua beleza também, poética inclusivamente, que era exatamente o tal Bob Dylan da Mialhada, que faltou dizer... faltou dizer um pormenor. Este indivíduo, além da harmónica e da viola, tinha um bombo também nas costas, que ele acionava, que ele tocava com um fio preso ao calcanhar, ia puxando e batendo. Era o máximo. E é o Bob Dylan, já agora não resisto, embora me esteja a desviar um pouco da poesia e da literatura, sobretudo. Havia um outro Bob Dylan que assim ainda existe, ainda cada passo o vejo. Cada passo, isto é, esporadicamente o vejo, sei aquele que ainda existe, que é exatamente numa terra chamada Barcelinhos, próximo de Barcelos. É um indivíduo que ficou perturbado com a guerra colonial, mas era a guerra colonial portuguesa, mas portanto também canta canções, toca e canta canções de Bob Dylan. É conhecido exatamente lá na terra como o Bob Dylan. Portanto, era o Bob Dylan da Mialhada, o Bob Dylan de Barcelinhos. Mas agora, se me permite então, ainda sobre aquilo, apanhando um bocadinho aquilo que você diz,
sim, desta... Você que vai ser, a Fernanda é que vai ser a principal protagonista. Eu é que faço sempre as investigações, eu gosto muito sim. É tipo revista cor-de-rosa. Mas há uma situação que agora, remetendo-nos para aquilo que é a poesia do Bob Dylan, quando ele foi galardoado com o Prémio Nobel de Literatura, houve muita gente que se questionou e que acabou por dar anuência e até ficar contente por haver esta heterodoxia em relação àquilo que até tinha sido o formato dos Nobel. Uma posição mais conservadora. Sim. Mas houve outros que se atiraram ao ar e protestaram, nomeadamente dizendo que, então, para dar o Nobel de Literatura a um poeta cantor, deveria ser o Leonard Cohen. Quer o Leonard Cohen, quer o Bob Dylan, seja quem for, levanta esta questão. Um poeta ou um letrista são a mesma coisa, ou melhor, pode um letrista ser poeta, ou seja, pode um indivíduo que faz letras para fado, para tango, ou para canções de Tony Carreira, ser um poeta, ser considerado um poeta. Questiona-se isso. E realmente o letrismo, ou seja, o estudo das letras, porque uma letra para uma canção, nomeadamente se for ao nível do Bob Dylan ou do Leonard Cohen, possivelmente não será a mesma. Eu não quero ser deselegante, ou seja, sendo o mais generoso, não será a mesma, a mesma vulgaridade de letras do tal Tony Carreira, por exemplo. Exige uma métrica, exige um tipo de falámos na última vez, por exemplo, sobre o Gedeão. Claro. A poesia do Gedeão é musicável, é cantável, ela própria, sem ser com intenções musicais, tem um ritmo, uns versos, os versos rimam, a rima sai musicada. Interessante. Eu sei que é um fã, entre aspas, não é um fã, mas que tem uma crónica no jornal Barcelos acerca do Bob Dylan. Barcelos fica lá para cima nas versas, não é? Sim, penso que sim. E seria uma notícia, não é uma notícia, era uma crónica que era, pois, não tenho cábula, era qualquer coisa que dizia selfies. Sim. E de alguma forma, aqui está, precisamente, as lendas e as selfies. E faz esta abordagem, precisamente, isto foi no ano em que o Bob Dylan ganhou o Prémio Nobel, e diz: foi com regozijo que tanta gente, em contracorrente do conservadorismo dos meios literários, recebeu a notícia de que lhe foi atribuído o Prémio Nobel da Literatura por ter criado novas expressões políticas no âmbito da música norte-americana e por inigualável canta e transmite poesia pura. E o que é que eu faço? Vou passar uma rasteira ao Mário. Eu não escrevi nenhuma crónica. Mas, efetivamente, o que é que eu fiz? Eu disse poesia pura. Então, eu vou à palavra poesia. E começo por aqui. Ora bem, poesia vem da palavra poesis, não é? E quer dizer criação. Ora seja, esta criação é transversal a todas as outras artes, porque poesia quer dizer criação. Daí eu não achar que a poesia, ou a literatura, ou a música, se possa ser divisível. Ela realmente, no meu pensamento acerca de Bob Dylan. Até porque Bob Dylan, ele traz algumas influências de novas correntes artísticas, inclusive do Eugene Groening, acho eu, que é da poesia concreta. Não sei se... Não. A poesia é algo que nasce... há uma corrente artística relacionada com a palavra, em que também é incluída o espaço visual, tanto que os espanhóis chamavam-se o espaço, sei que é spazioline,
espacialidade. Pronto. Tem a ver com a forma espacial como se apresenta o poema. Pode ser uma bola, nós vemos o poema com algum volume, com alguma tridimensionalidade, e isso passa a fazer parte também dessa poesia, a forma, ainda hoje nas artes, a arte poética, que normalmente são as letras, as poesias que são fixadas nas paredes. Faz parte das exposições, pintura, escultura, qualquer tipo de manifestação artística. E realmente o Bob Dylan bebe um bocadinho dessa corrente, até porque ele também era amigo. E é muito interessante que ele escreve este Eugênio, os nomes, os sobrenomes, eu gosto do nome próprio. E então Eugênio escreve um livro que é precisamente As Horas. Não tem a ver com o Rilke. As Horas e as Constelações. Que é precisamente a explicar as possibilidades da poesia, pronto, da palavra ser integrada nesta... que não é um complexo, é tão simples como a criação. E aí, eu acho que aí o Bob Dylan também se saiu um bocadinho bem. Porque serviu-se talvez desses amigos e um outro também, com uma outra visão. Isso talvez fez dele também um homem pluri, por isso com várias abordagens e ser tão, eu vou dizer, tão multidisciplinar, se calhar. Neste sentido, poesia, canção, forma de estar, político... Pintura pintor também. Sim. Ele chegou a fazer uma exposição na Alemanha com 175 aguarelas e guaches. Nós não vemos... Era realmente multidisciplinar na hora... Nós conhecemos pelas canções, mas realmente é uma personagem... Ele tinha que ser prémio Nobel, porque realmente ele reúne características, como é que eu ia dizer, inéditas. Poderia não ser necessariamente, creio que o prémio Nobel não é o topo da vida artística e criativa, até, creio eu. Poderia ser, aliás, de resto, ele foi galardoado, foi agraciado com outras emendas de grande relevo, por exemplo, a medalha presidencial dos Estados Unidos, a medalha presidencial da liberdade, concedida pelo Obama em 2012. 2012. Isso é um galardão. Claro. E também pelas artes, pela Companhia das Artes Francesas, também como se ele fosse um ícone cultural. E também um exemplo, apesar da sua situação pessoal de ser consumidor de cocaína, etc. Mas realmente o exemplo, a parte artística dele, a revelação, era se calhar mais importante do que as fragilidades. E isso também está referenciado na uma literatura, esse prémio. E Portugal também teve o nosso Ministro da Cultura à data, também fez a sua homenagem, que eu também vou transcrever, a postura do governo português face a Bob Dylan, o Ministro da Cultura na altura Castro Mendes, em 2016, e a atribuição do Prémio Nobel Bob Dylan é o reconhecimento de um grande poeta que alia de forma exemplar a palavra e a música numa inteira expressão poética. O ministro sublinhou que o poeta e compositor norte-americano tornou-se de várias gerações e os seus poemas tornou-se voz de várias gerações e os seus poemas cantares dos tempos de mudança. Isto fez dele, por isso ele é um poeta contemporâneo, vivo, e realmente ele tem esta, se calhar ele tem este trabalho de se manter geracional. Ele é um poeta geracional. E isto faz dele realmente muito uma pessoa moderna, uma pessoa que está ainda, apesar da sua história, de todo o seu caminho, todo o seu percurso como cantor, como poeta, ainda está vivo, não é? Ainda está para criar, ainda está para inovar, é um homem que está sempre a renovar. A secretária da comissão do Prémio Nobel também é interessante que ela
fala também desta situação. A secretária permanente da Academia do Nobel diz: o Prémio Nobel, com 12 Grêmios e um Oscar, é um autor original que carrega com ele a tradição já há 50 anos, inovando e renovando. Homero e Safo escreveram poesias que eram para ser lidas em voz alta, assim como os de Dylan. Faz esse, digamos, essa faz apologia, esta apologia do Dylan, apesar da grosseria do Dylan. Da grosseria, mas ela vai buscar realmente esta criação, não é? Esta simplicidade que tem a poesia, e torna leve, não é? Leve, atual e ao mesmo tempo também ancestral. Com esta comparação, ou com esta entrevista, com esta afirmação, lá está, ele é realmente geracional, ele vai aos ancestrais e hoje em dia qualquer jovem conhece e canta Bob Dylan. Pois, talvez cante. Agora, se calhar não, digamos assim, não segue ou não prossegue aquilo que poderia ser, ou poderíamos chamar, o ouro da arte do Bob Dylan, que é exatamente a poesia. Certamente é mais portanto, o estilo musical, a forma de intervenção musical, se calhar. Sim, agora, atualmente, será isso. A poesia dele, ela faz sentido, ou seja, a música vem de alguma forma fazer a sua... vem torná-las, ligá-la, não é? Fazer aqui uma união muito forte. E o próprio tipo de música. O próprio tipo de música, pelo menos para o meu ouvido e para um dos ouvidos que éramos todos nessa altura, cai bem aquilo. Ou seja, por exemplo, voltando outra vez, isto pode parecer assim uma pequenez, mas realmente é o seguinte. Nós continuamos a voltar e manter-nos... Esse tal indivíduo que eu lhe falava, não é por acaso que eu estou a repeti-lo, ele cantava uma canção. Era um indivíduo que de certeza não sabia inglês. Trauteava. E então havia uma canção que eu recordo-me e que eu vou ler um bocadinho, uma parte deste longo poema, que é o Hey Mr. Tambourine Man. E este indivíduo, que não sabia inglês, homem do tambor. Sim, não sabia, imitava o Bob Dylan com a voz dele, que é uma voz peculiar, que é uma voz de cana rachada, digamos assim, ou uma voz roufenha, mas genialmente roufenha, chamamos-lhe assim. Este indivíduo imitava e cantava o Hey Tambourine Man, play a song for me, que é assim que... E ele, portanto, ouvia-se isso e depois ia por ali abaixo, ele tinha engatilhado uma série e de certeza que não se conseguia traduzir. Aquilo era como as missas antigamente, que eram em latim, e o pessoal todo seguia a missa em latim, não percebia nada de latim, no entanto, mas tinha uma noção que aquilo realmente eram coisas importantes, transcendentes, que ali se estavam a dizer. Algo da religião, algo da ligação a Deus, etc. Isto no latim. E aqui, quando ele cantava, era qualquer coisa de poético, que não se entendia. Ele também diz, as minhas músicas é uma oração. É uma oração. Sim. E se formos ver, realmente é um pouco este... Eu traduzo isto parece-me realmente uma oração, que é exatamente: Ei, senhor tocador de tamborim, toca uma canção para mim. Estou sem sono e não tenho sítio para onde ir. Ei, senhor tocador de tamborim, toca uma canção para mim. Na aguda manhã desafinada eu o seguirei. Embora eu saiba que o império da noite retornou ao pó varrido da minha mão, deixando-me cegamente aqui parado, mas ainda não dormido. Meu cansaço espanta-me. Estou plantado pelos meus pés. Não tenho quem encontrar, e a velha rua vazia está muito morta para sonhar. Senhor tocador de tamborim, toca uma canção para mim. Estou sem sono e não tenho lugar para onde ir. Leve-me a uma viagem na sua mágica nave ressonante.
Meus sentidos foram arrancados, minhas mãos não podem segurar, meus pés estão muito dormentes para pisar, esperando apenas minhas botas para caminhar. Estou pronto para ir a qualquer lugar, estou pronto para desaparecer. Isto é um décimo do poema do Hey Mr. Tambourine Man, que o tal senhor cantava, e que se calhar eu não percebia o que era, mas sabia que era alguma coisa. Não era por acaso que se encarnou, digamos, como Bob Dylan. Como Bob Dylan. Mas realmente isto tem um certo caráter quase de oração, de imploração. Meu Deus, ajudai-me, não sei quantos e tal. Fazer com que eu não sei quantos. Está muito vincado nas canções dele, mesmo na poesia, realmente a parte da religião. Inclusive, acho que os espanhóis, numa das músicas que cantavam nas igrejas, a letra era do Levítico e era do Bob Dylan. Eu penso que tenho algo aqui que é uma música que nós conhecemos bastante, que conhecemos, e é muitas cábulas e muitas cópias, mas eu logo que encontro e eu vou ver. Então, era interessante, porque é uma música que todos nós conhecemos e os espanhóis deram muito mais ênfase realmente à pureza e à verdade desta música, que eu não tenho. Tenho bastantes papéis e vou passar a palavra, porque entretanto também tinha vincado aqui, logo de início, quando falamos nesse sino de luta contra as grandes dos americanos, contra os problemas da época. Alguns que ainda se mantêm mais agudos, se calhar. E ele tem uma conversa, porque este livro, o Bob Dylan, a Tarântula, está traduzido em português, por isso foi mais fácil e eu conseguir ser mais coerente com o discurso. Se bem que o discurso do Bob Dylan não tem coerência, ele é muito surrealista. É preciso ler o livro 2 ou 3 vezes, ou 4, para conseguirmos ter alguma consciência. Isto é uma conversa que ele tem com um amigo e diz, é mais de amigo ter aquilo que se merece. Vai-te lixar, Sam. Que se lixem também as tuas respostas. O Hitler não mudou a história. O Hitler foi a história. É claro que tu podes ensinar as pessoas a serem lindas. Mas será que não percebes que existe uma força acima de ti que as ensina? Que as ensina a serem crédulas? Pois. Isso chama-se a força dos problemas. Atribuem-se problemas a toda a gente. E o teu problema é quereres uma palavra melhor para o mundo. Não podes matar aquilo que vive e esperar que ninguém repare que a história está viva. Respira e deixa-te de tretas. Vai lá contar os teus peixes. Eu tenho que ir. Venha alguém para me domesticar o meu musarenho. Espero que tenha corrido bem a extração do pulmão. Dá um olá à tua irmã. Um abraço, Palermas, o teu amigo pirata. Isto é o fim de uma carta que ele tem com um amigo, um bocadinho surreal. Mas estão sempre as verdades dele, aquilo que realmente que o move. Não é? Porque ele fala, Hitler não foi ele a história, e é um facto que ele tem esta verticalidade perante estes problemas que ele sempre defendeu, ou que ele sempre denunciou ou anunciou. Ele tem neste livro várias... Vou citar outra também que eu acho muito engraçada. Este é O Humor Sórdido do Furioso Simão. Eu tive um sonho em que o cozinheiro se encostava e abanava o pulso para fora da varanda e dizia sim ao povo, sim ao povo, e dizia isto ao povo. Eu quero 4 chávenas de tropa relâmpago, 1 colher de católicos, 5 paranoicos medonhos, uns quantos búfalos de água, 200 gramas de comunistas, 6 chávenas de rebeldes, 2 ateístas bonitos, 1 frasco de litro de rabinos, 1 colher de chá de liberais ferrenhos, uns comprimidos contraceptivos, 3 quartos de nacionalistas negros e 1 pitada de galo cor de limão em pó. Isto é poesia. Isto é o que diria o Parra, a esquerda e a direita unida jamais serão... Não é? A esquerda e a direita unida... É muito interessante este livro.
fiquei também. Temos muito pouco tempo e teríamos muito mais para falar. Inclusive, ele tem uma canção chamada Moçambique, porque ele esteve em Moçambique. Tem também uma música que ele dedica à Sara, à ex-mulher, e que fala que ele bebeu rum num bar em Portugal. Há curiosidades na vida de Bob Dylan muito ligadas connosco e provavelmente nós nem sabíamos. E então, para terminarmos, eu sei que já estamos um bocadinho fora da hora, mas eu tenho sempre preparado qualquer coisa, então preparei aqui que ele tem várias sessões, que é da escola. Então ele diz assim: aos meus alunos, eu parto do princípio de que todos leram e compreenderam Freud, Dostoiévski, São Miguel, Confúcio, Joe Cocker, Einstein, Sartre, a Raia Miúda, Tolstói. Pois bem, o meu trabalho é, e muito simplesmente, pegar onde eles deixaram. Mais nada. Aí o têm em poucas palavras. Agora vou-vos dar o meu livro e conto que se dediquem a ele imediatamente. O exame será dentro de 2 semanas. Toda a gente tem que trazer uma borracha. São pequenas, isto acaba por ser peripécias, mas elas são tão deliciosamente... E eu acho que esta faceta do Bob Dylan pouca gente passou. Sim, sim. Ela não passou mais a controvérsia de que era música e que não podia ser poeta. Bem, mais do que posso dizer, porque a hora vai adiante, a poesia de Dylan não é apenas um catálogo do trabalho do autor, é sobretudo um registro da sua vida. E estamos na hora, vamos encerrar a conversa, não é? E dizer-me dar-nos as nossas... Não é? Terminamos mais uma conversa de Poetas do Mundo. Hoje foi dedicada a Bob Dylan, na nossa rádio transforma.net, deixando o convite para a próxima semana e com grande estima, e é sempre um prazer conversar com o Mário. Igualmente. E obrigada pelo motivo. Que seja por muito tempo. Talvez, então, o próximo, ainda não decidimos qual é que será, mas fica como surpresa. Irá haver um próximo programa, um próximo poeta do mundo. Surpresa. E esperemos que seja do agrado de todas as pessoas que nos têm seguido. E muito boa noite, então. Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma.